Graça e paz, mais que vencedores, bom dia para o povo mais alegre da terra, aleluia! Eu creio que você faz parte desse povo, a igreja é o povo mais feliz da terra. E olha, o diabo não fica nada satisfeito, alegre, feliz com essa declaração, principalmente se você estiver passando uma luta, porque ele espera que você reclame, murmure, viva pelos cantos, triste, desanimado, sem coragem de agir, acostumado com os fracassos, com as derrotas. E quando você, no meio de uma prova, de uma luta, uma tempestade violenta, você abre a boca e declara: eu faço parte do povo mais alegre da terra, você deixa o diabo enlouquecido. Mas graças a Deus que nós temos essa alegria. Não é uma fantasia, não é fruto da nossa mente. É uma alegria que vem do céu, é uma alegria que vem de Jesus, do Espírito Santo, da sua palavra, direto para o nosso coração. E com essa alegria você consegue viver feliz, mesmo passando tantos momentos ruins nessa terra. Amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um Amanhecer com a Palavra, o nosso devocional de todas as manhãs, e hoje tem uma palavra aqui poderosa. Fica até o final do vídeo, vamos orar juntos depois da mensagem. Se você tem um pedido de oração, já pode deixar nos comentários, daqui a pouquinho estaremos orando juntos e Deus vai abençoar a vida de todos. Amém? Queridos, chegamos ao versículo 5 de Isaías 54, na nossa série, né? Amanhã estaremos encerrando essa série e eu quero ler aqui o versículo 55, como Deus tem nos abençoado nesta semana, durante esses devocionais aqui desta semana, em Isaías 54. E hoje, mais uma vez, Deus vai falar ao teu coração através dessa palavra. Isaías 54, versículo 5. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Graças a Deus por essa palavra tremenda. Hoje eu quero falar sobre uma aliança inquebrável. Muitas pessoas não conseguem entender esta expressão quando Deus diz: o seu Criador é o seu marido. Deixa eu te dar aqui uma orientação. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: literal, figurativa e simbólica. Você vai encontrar muitas passagens que o Espírito Santo usou o autor, e esse autor escreveu falando sobre símbolos, metáforas, para transmitir uma verdade. E quando a Bíblia diz que Deus é o nosso marido, ela quer que você pense sobre um casamento. É isso que a palavra está nos ensinando, porque o seu Criador é o seu marido. Qual o papel de um marido? É para você pensar sobre isso. O marido é o líder da casa, o sacerdote, o mantenedor. O marido é o protetor, a estrutura. Ele é o cuidador da esposa, dos filhos, da casa, da família. Quando um casamento vive bem, a esposa se sente segura ao lado do esposo. Os filhos querem estar perto do pai, porque a figura paterna representa proteção, direção, provisão para qualquer família. Então, é isso que Deus quer que você entenda. Ele, como marido fiel, né, ele está falando de aliança. Ele está dizendo: eu tenho uma aliança com vocês. E esta aliança, por causa desta aliança, eu vou abençoar vocês. Essa palavra fala de uma aliança
inquebrável. O que Deus quer nos lembrar é que em tempos de crise, Ele estará sempre conosco, como um marido fiel. Jamais nos deixará lutando sozinhos. Como esposo, não vai deixar sua esposa sozinha nas suas lutas, nas suas dificuldades, quando passa por uma situação negativa em qualquer área. Um bom marido vai dar todo o suporte à sua esposa. Eu posso falar isso porque eu sou casado há mais de 25 anos, e quantas vezes eu vou resolver alguma coisa na cidade, no centro da capital, Teresina, e eu tenho um lugar para ir, minha esposa tem uma situação para resolver e ela prefere que eu vá primeiro resolver a minha questão ou a dela, só para que eu possa acompanhá-la, porque ela gosta de andar na minha companhia, e isso é muito bom. É um sinal que eu represento segurança para minha esposa. É o que Deus está dizendo: olha, como marido fiel, como um esposo que cuida da sua esposa, eu sou o Deus de vocês e eu estou com vocês para abençoar a vida de vocês. É o que está aqui, por exemplo, em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que palavra abençoada. Eu aprendo aqui que quando você vive no centro da vontade do Senhor, todas as coisas têm um propósito. Nada vai acontecer fora da vontade de Deus. Por isso, fique firme no Senhor, permaneça diante de Deus com a sua vida na sua presença todos os dias. E eu quero fazer algumas considerações nesse texto, falando sobre esta aliança inquebrável, sobre o que Deus representa na nossa vida como um esposo fiel. Primeiro, Ele enviou seu Filho, Jesus, como Redentor. Por meio de Jesus, alcançamos a vitória. Ele fez isso exatamente para demonstrar esse amor e essa fidelidade à aliança que Ele tem com a humanidade. Por isso, querido, que você precisa também lutar todos os dias para ser fiel a esta aliança, porque assim como Deus, Ele tem um comportamento como esposo fiel à igreja, nós precisamos também ter esse comportamento de lealdade, de ser fiel a esta aliança, porque é assim que um casamento funciona, é assim que o casamento dá certo. É quando o esposo é fiel e também a esposa é fiel. Juntos, eles vão vivendo esta aliança, e assim, queridos, é a aliança de Deus com a igreja, da igreja com o Senhor. É uma aliança pautada na lealdade. Muitas pessoas acabam trilhando um caminho infiel e quando enfrentam um momento difícil, começa a clamar a Deus: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é fiel. E aí a pessoa está com a vida toda errada, desalinhada, não tem vivido para Deus e quer agora pedir livramento a Deus. Queridos, é muito importante que você lute todos os dias para manter a sua lealdade ao Senhor. A segunda consideração que eu faço: dê valor a essa aliança, porque Deus é fiel. Os homens quebram alianças. Os homens são infiéis muitas vezes. Nem sempre as pessoas que prometem algo a você vão cumprir. Pelo contrário, muitas vezes elas quebram um contrato, quebram uma palavra, falham naquilo que prometeram, desonram o seu nome. Mas Deus não é assim. Deus não age dessa forma. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e Ele nunca falha. Outra coisa muito importante: se você reconhece esta aliança que Deus tem com você, essa lealdade de Deus, então aproxime-se de Deus sem medo. Uma esposa jamais vai ter medo de um marido bondoso.
A presença do esposo que é bom, que é fiel, que é protetor, jamais vai representar medo ou ameaça para a sua esposa ou para a família. E assim é Deus para conosco. Ele sempre está presente para cuidar de cada um dos seus filhos. Você não tem que ter medo de Deus. Você precisa temer a Deus e não ter medo dele, que é diferente. Precisamos nos relacionar com Deus debaixo desse santo temor, mas jamais ter medo de Deus. Até mesmo porque, quando você é fiel a Deus, você passa a ser protegido por Ele. Ele jamais vai ser ameaça para você, Ele vai ser o seu protetor. Uma outra coisa importante, se você anda com Deus, se você é fiel a esta aliança, nas horas amargas, Deus vai te apoiar. Em momentos de crise, Ele vai permanecer com você como um marido fiel, protetor da sua esposa, que abençoa, que dá direção e que sempre vai estar ajudando a sua esposa nos momentos desafiadores. E por fim, mantenha sua confiança no Senhor. Não fique com dúvidas. Hoje você confia, amanhã não confia. Quando está tudo certo, você confia. Quando passa uma luta, já fica com dúvidas. Para com isso, irmão. Permaneça confiando em Deus todos os dias. Quem serve a Deus vai viver em paz, mesmo em meio às lutas da vida. Aleluia! Não existe luta, batalha, guerra, tribulação, tempestade que tire a paz de uma pessoa que anda na presença de Deus. Então, hoje, decida descansar na fidelidade de Deus. E quando você sentir medo ou insegurança, lembre-se, sua aliança com Ele é inquebrável. Deus permanece fiel aos seus filhos. E eu quero pedir a você que declare essa palavra aqui em voz alta, o decreto de hoje. Se você pode, declare em voz alta e escreva aqui nos comentários: o Senhor é meu Deus, meu Criador, meu Redentor e jamais me deixará. O Senhor é meu Deus, meu Criador, meu Redentor e jamais me deixará. Papai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra bendita. Senhor, como eu fui abençoado com essa mensagem. Graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem falado ao nosso coração através da tua palavra, e eu peço ao meu Deus que continue abençoando o teu povo. Cuida dos teus filhos. Olhe para esta pessoa que está passando por um momento de dor, uma aflição, uma angústia. Olhe para esta família que está lidando com uma crise que parece interminável, insolúvel, mas nós sabemos que a presença de Deus é capaz de resolver essa questão, é capaz de gerar cura, paz, motivação, alegria. Senhor, se alguma coisa roubou a alegria desse amado irmão, dessa amada irmã, que nesse dia o Senhor esteja restituindo essa pessoa, que ela possa viver alegre, celebrando ao teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que está presente em nossa vida como marido fiel todos os dias. Que o Senhor abençoe esse amado irmão, todos que estão passando por lutas e adversidades, sejam, meu Deus, abençoados, protegidos, fortalecidos pela tua gloriosa presença. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela alcance o coração de todos que estão passando por algum tipo de aflição, de angústia, de tempestade, que eles sejam fortalecidos, alimentados, preparados através dessa palavra, que eles possam enfrentar cada inimigo, cada tempestade, confiando na tua gloriosa presença. Muito obrigado, meu Deus, nos conceda um dia de paz. Nós consagramos esse dia ao Senhor e pedimos, nos conduza, esteja na frente, na direção de tudo que vamos fazer nesse dia,
das decisões, dos compromissos, das nossas agendas, que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo e que possamos alcançar a vitória dentro das nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por essa palavra poderosa. Meus queridos, eu peço a vocês, não saiam daqui sem deixar a sua curtida nesse vídeo, é muito importante. Amém? E compartilha essa mensagem com outras pessoas e nos grupos que você participa. Que o nosso bom e eterno Deus te conceda um dia de paz e que você seja abençoado em todas as áreas. Nunca se esqueça, você nasceu